Oi, Fred, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, estamos aqui para responder algumas perguntas que vieram através do Instagram da Brasa, depois do nosso takeover. Teve muita pergunta, muita interação, então obrigada a todos que mandaram perguntas. E especificamente a gente vai responder sobre o processo de application, que é muito diferente do Brasil, por exemplo. Então, sem mais delongas, Fred, o Vitor Valente 17 perguntou: o que preciso para aplicar para essa faculdade no Catar? Esse realmente é um pouco diferente, né? Não é um vestibular, não é o Enem, o que a gente, na verdade, olha é um pouco a histórica acadêmica do aluno e também a gente pede que eles façam algumas provas para poder colocar meio que um patamar idêntico com pessoas que estão aplicando pelo Brasil ou estão aplicando para a China, para os Estados Unidos, qualquer outro lugar do mundo. Então, essa prova, na verdade, é mais um standard do que a gente faz. E dentro do application também tem algumas coisas que a gente tem que perguntar, além da acadêmica. Qual que é o caráter personal da pessoa e tudo mais. Então, essas são como diz assim, um pouco do conteúdo que a gente precisa. Então, o que a gente precisa? É o application, você tem que falar pra gente, eu tô querendo, que vai ser um negócio chamado Common Application, que eu explico um pouco mais depois dele. Depois a gente vai procurar os históricos escolares das pessoas, do colegial, ou do ensino médio, quer dizer. E a gente precisa de uma prova, que é ou o SAT ou o ACT. Qualquer um que quiser fazer, pode fazer. Não interessa se é um ou outro, o que for mais fácil fazer, o que tiver data mais próxima da sociedade, pode fazer. E a gente precisa, na verdade, de uma prova de proficiência de inglês, que essa aí ou vai ser o TOEFL, ou vai ser o IELTS, ou vai ser o que, na verdade, começou agora, que chama Duolingo Exam Test, que começou agora. Duolingo você pode fazer em casa mesmo, com o computador, então facilita um pouco. E é isso, gente. Dentro do Common Application vai ter como as coisas assim, carta de recomendação, você vai explicar um pouco quais são as suas atividades extracurriculares e tudo mais. Essa é a prova. Se quiser marcar uma hora para poder fazer uma entrevista, pode, mas a entrevista não é necessária, então se quiser, pode, senão não. Esse é o que precisa. E, por exemplo, quando vocês pedem uma carta de recomendação de um high school counselor, no Brasil, por exemplo, tem pessoas que não têm esse tipo de counselor, né? E aí, Sim. quem escreveria essa carta? Olha, o que eu recomendo normalmente é qualquer pessoa que trabalha na escola. Então, assim, pode ser, às vezes, a pessoa que seja o diretor da escola, pode ser um diretor um coordenador do ano, um coordenador acadêmico, qualquer pessoa que possa fazer isso. E sabendo o quão difícil é o que fazer, normalmente o que eu falo para o aluno é o seguinte: olha, se a escola não estiver disposta a poder fazer esse tipo de coisa, coloca a gente em contato com a escola. Eu posso explicar sabe, para o diretor, para que pessoa que for, porque não é uma coisa difícil, mas é uma coisa um pouco diferente do que as escolas costumam. A Uhum. mesma coisa acontece com professores. Você pede uma carta de recomendação no Brasil, normalmente eles acham que é uma carta de verificação e não recomendação. Que é tipo, verifico que a Jordana estudou no ensino, não sei o que. Não é exatamente. A gente não questiona você ter estudado ou não. A gente só quer saber como que você foi. Você participava na aula, não participava, levantava a mão, não levantava, falava muito, não falava. Esse tipo de coisa que a gente pede para poder fazer. Mesma coisa. Qualquer aluno que tiver um problema, que tiver um empecilho com a escola, pode me colocar. Esse é um pouco da facilidade da língua, né? Porque tem também muito lugar no Brasil que essa carta, essas coisas não vão ser exatamente em inglês. Então, eu posso ajudar. Uhum. Ok. A Lídia Amada Barros perguntou: como faz para estudar no Catar? O ensino é mais puxado? Ah, essa é uma coisa que, na verdade, eu quase que propunha para você falar um pouco como aluna, você pode falar como que é mais puxado ou não. Eu acho que o ensino em geral, vou falar um pouco do ensino do estilo acadêmico americano, porque é o que a Northwestern, como uma universidade americana, a gente segue esse ensino. Ele não é exatamente puxado no requisito assim, olha, são provas dificílimas no final do ano, como é mais ou menos a faculdade, sabe, no Brasil ela tende a ser mais prova mesmo. Você faz a escola e tem que fazer algumas provas ao redor.
ela é mais puxada no requisito, assim, você o tempo inteiro, você tem alguma coisa para poder fazer, tá? O tempo inteiro mandando coisa para o professor. Então, a sua avaliação, ela não é uma avaliação final, e sim uma avaliação contínua. Então, ela acaba, na verdade, requerendo um pouco do seu desempenho com o seu tempo, o que você faz e tudo mais. Mas, assim, eu acho que uma pessoa consegue, não precisa ser, não é uma, sabe, por mais que a Northwestern seja uma faculdade renomeada muito alta, não significa que, sabe, 80% dos alunos falham. Inclusive, tem uma outra coisa, a gente não quer, que o intuito da faculdade é ajudar a pessoa a crescer academicamente, e não provar que ela não consegue. E agora sobre como faz para estudar no Catar. A pergunta dela a resposta é a mesma que tu deu, né, para a pergunta anterior, mas eu acho que vale a pena falar um pouco mais agora sobre o The Common App e as deadlines para a Class of 2025. Com certeza. Uma coisa também para só adicionar um pouco do Catar, como faz para estudar no Catar. Agora, sabendo como faz para estudar na universidade, uma coisa que na verdade é muito mais fácil, que as pessoas não percebem, é o como que faz para estudar no Catar. Para você sendo aceito na universidade, o seu processo de visto, de visto de residência, de que você faz aqui, ele é muito mais, vou falar, brando do que o dos Estados Unidos. Você não precisa ir, sabe, o visto, você manda uma cópia do seu passaporte pra gente e vai mandar alguns documentos que a gente precisa só para verificar vacinas e coisa tal que você precisa. O visto, ele é feito totalmente online. A gente manda para você por e-mail, você imprime, entra num avião e vem para cá. Quando você chega aqui, tem um processo também super fácil, a faculdade auxilia e você tem um cartão, que é o seu visto de residência aqui. Com isso, você pode fazer tudo. Sei lá, quer fazer uma carteira de motorista, você pode fazer, você abre o banco, você faz tudo que ele é relacionado a esse visto de residência. E esse visto de residência, ele também é super fácil. Depois que você se formar, se você quiser continuar aqui no Catar, a transferência do visto é muito mais fácil. Então, não tem entrevista de visto, não tem que pagar taxa, não tem que fazer nada. Então, é um processo muito mais fácil. Por mais que a gente não pense, é muito fácil para isso. Outra família que quiser visitar, o brasileiro não precisa de visto para vir para o Catar. Então, já facilita bastante essa relação mesmo cultural entre os dois países. Então, só adicionar isso. Uhum. Do Common App, o Common App é o seguinte, você é uma organização que só faz isso, application, é um formulário de aplicação para um monte de faculdades nos Estados Unidos, no mundo e tudo mais. Então, o que você tem que fazer? Abrir um formulário com eles, que vai falar de você mesmo, seu nome, tudo mais, essas coisas, e-mail e tal. Aí, dentro do Common App, você vai selecionar quais são as escolas que você quer mandar esse Common App para elas. E o mesmo Common App vai para todas as escolas. Você vai ouvir falar muito isso, todo mundo aqui dos Estados Unidos. Não coloca na sua redação, que é uma parte da Common Application, o nome da universidade que você quer estudar, porque se você mandar para outra, a gente lê o mesmo nome, entendeu? Então não é uma coisa muito boa, não parece muito bom para você. Então no Common App você vai falar da sua biografia, seu nome, quando você nasceu, onde você nasceu, tudo mais, a sua família, qual o nome deles, onde eles nasceram, tudo lá. Um pouco da sua histórico acadêmico, onde você estudou. Se você estudou em várias escolas, você pode colocar lá a lista delas. Você fez alguma prova, tipo o Enem, essas coisas, ele vai perguntar disso. Você fez alguma atividade extracurricular, que também a gente tem eu sei que vai ter uma pergunta dela, eu faço um pouco depois. E você lista lá. Vai fazer uma redação e tem algumas perguntas que são especiais da Northwestern mesmo, que normalmente o maior delas é tipo, você mora no Catar? Não mora? Tudo mais. E no final delas vai ser só, tipo, por que você quer estudar na Northwestern? E essa, na verdade, não é obrigatória, você pode responder se quiser ou não, mas eu vou falar a verdade para vocês, quem não responde essa pergunta já começa a eliminar um pouco das chances dela. Então, o Common App, como é que fala? Ele tem bastante coisa, mas ele fala bastante coisa de você. Então, é bom para você mesmo contar a sua história pra gente. Então, é bom que você tenha o tempo. O Deadlines tem duas maneiras que você pode mandar pra gente. Ou uma coisa que chama Regular Decision, ou uma coisa que chama Early Action. Early Action é simplesmente você mandar os seus documentos pra gente cedo e também ter a sua resposta da faculdade mais cedo. O Regular Decision é você manda os documentos pra gente normalmente e
a resposta ela tende a durar um pouco mais porque tem o número de pessoas que aplicam nessa hora ele é muito maior, então não tem. Então, assim, o Early Action, se você mandar tudo pra gente no início de novembro, e no início de dezembro você tem uma resposta, e aí você tem até maio para poder a sua resposta pra gente, você vem ou não vem. Uhum. E no Regular Decision, a deadline vai ser normalmente 1º de janeiro, e você vai receber a resposta em abril, 1º de abril. E aí você tem um mês para poder também dizer pra gente se você vem ou não vem. Essas são as deadlines. E o Common App abre em que mês? Setembro, normalmente. A Gabriela Prince 1 perguntou: o que mais pesa na hora de aceitar um aplicante? Vou tentar responder da maneira mais direta possível, porque toda vez que você fala com uma pessoa que faz admission nos Estados Unidos, eles têm uma novela de meia hora para poder te falar o que é você como aluno, como um todo e tudo mais. É verdade. A gente tem a oportunidade de conhecer os alunos como uma pessoa total, que é o que a gente chama de holistic review. Não é só acadêmico, não é só o seu caráter, não é só o que você fez. Então, assim, tem bastante coisa. Mas eu vou falar a verdade, o que pesa mais é o acadêmico. Você está vindo para a faculdade para estudar, para se formar e para continuar a sua vida acadêmica ou profissional que seja. Você pode ter feito coisas ótimas fora da faculdade, você pode ter feito atividades ótimas, mas se você não se desempenhou bem academicamente, vai ser muito difícil para a gente poder aceitar um aluno. O application, no final das contas, o que ele faz para a gente é o seguinte, ele dá vamos dizer assim, as suas características totais para deixar que a gente tente ver nelas quais são as suas chances de sucesso acadêmico na faculdade e sucesso, vamos dizer assim, social na faculdade. Se você não consegue mostrar, vou dizer por notas, pelas provas do SAT ou do ACT ou tudo mais, que você não vai ter um sucesso acadêmico, vai ser muito difícil a gente realmente fazer. Então, o que pesa mais, para falar a verdade, suas notas, seu SAT ou ACT, o seu TOEFL e tudo mais. Mas só isso não carrega também o aluno. O que você só fez na vida estudar e nunca mais não saía de casa. Então, agora, no período de Covid-19, a gente quer mesmo que você fique em casa, mas se você não fez nada o resto da sua vida inteira, ela não simplesmente vai... porque tem muito aluno que também vai bem na escola, mas fora isso, o que você fez? Você desempenhou, você fez um clube, você se voluntariou, você fez uma aula de piano, uma aula de dança, o que for essas coisas todas. O Luan Figue 11 perguntou: eu preciso fazer o TOEFL depois de cursar o IB? Sim. Ou o IELTS, ou o Duolingo. Uhum. Um caveat aqui, falar uma coisa, dependendo da sua nota na parte de inglês do SAT ou do ACT, você não precisa mostrar uma prova de proficiência de inglês. Mas só o IB, não. Por mais que a gente conhece que o IB é dificílimo e tudo mais, legal. Mas a prova, ela precisa, ou o application vai ser incompleto. Uhum. Ok. Antes de entrar no assunto de financial aid, eu pensei aqui em uma pergunta que seria: quanto tempo é ideal dedicar para a candidatura até enviá-la? Uma ótima pergunta. O processo inteiro, para falar a verdade, ele dura entre você mandar tudo para cá, receber as coisas da faculdade, decidir, em torno de uns de 6 a 9 meses, para falar a verdade. Ele é um processo longo. A dedicação para a candidatura, teoricamente, ela começa quando você começou o seu ensino médio. Mas como muitas pessoas não podem voltar ao tempo, você não pode fazer uma coisa diferente. Então, assim, uma coisa muito importante para faculdades que exigem o SAT ou o ACT é a dedicação que você faça a essa prova. A gente sabe que ela não tem nada a ver com o ensino brasileiro, normalmente. Se você a não ser que você fez uma escola americana
O ensino brasileiro, ele te prepara para outros tipos de coisa. Não significa que ele prepara errado, mas prepara diferente. Então, é importante que você não faça, eu marquei a prova, tá ótimo, eu fui bem, eu tenho notas muito boas, eu vou chegar lá. Não é a mesma coisa. Você tem que aprender a como fazer a prova e não aprender o conteúdo da prova. O conteúdo você sabe. Então, é muito, muito importante que você se prepare para fazer essas provas. Se não, vai ser uma application que você mostra uma coisas fortíssimas no seu nível acadêmico no ensino médio, e o seu SAT ele acaba não sendo mostrando uma coisa real de você. Então, assim, o tempo que você precisa, isso aí é pessoal. Tem gente que faz 2 meses de preparação, tem gente que faz 1, 2 provas simuladas online, tá ótimo, isso aí é cada um. Ok. Agora sobre financial aid, né, que é a ajuda financeira que a NUQ dá. A It's Vitória Teixeira perguntou, NUQ concede bolsa 100%? Olha, eu vou trocar um pouco. 100% de bolsa, sim, mas ao mesmo tempo eu vou trocar um pouco do bolsa. A bolsa da gente é um pouco diferente aqui na Northwestern no Catar do que a Northwestern nos Estados Unidos. Então, a gente aqui, o que a gente está comprometido é cobrir qualquer demonstração financeira de todos os alunos que foram aceitos, 100% delas, então sim, a bolsa integral para todos os alunos, só que ela é coberta por auxílio financeiro, que tem bolsas e um auxílio financeiro federal aqui do Catar, que ele é aberto para todo mundo, não só pessoas que são do Catar. E esse auxílio financeiro, ele tem umas peculiaridades dele, eu também posso explicar agora, ou explicar depois, se você acha que é melhor manter isso. Pode explicar agora. Ah, certo. Então, assim, o auxílio financeiro aqui, ele é parecido como se fosse um crédito educativo. Você manda uma série de documentos financeiros, vai ser uma determinação do que a sua família pode confortavelmente cobrir e do que ela não pode. E a Northwestern vai avaliar isso, e além da Northwestern tem uma organização que chama Qatar Foundation, que é sem fins lucrativos, que está aqui no Catar. Ela também vai avaliar isso independentemente da Northwestern. E a Northwestern vai falar o seguinte: entre a Qatar Foundation e a Northwestern, a gente vai cobrir o que você demonstrou que você precisa. Então, a sua família vai contribuir para a sua educação com um X, e o resto ele vai ser coberto por esse auxílio financeiro. Esse auxílio financeiro ele pode ter parte bolsas, que é, na verdade, dinheiro mesmo que a faculdade te dá de graça, ou um crédito educativo da Qatar Foundation. Esse crédito educativo, ele é um empréstimo, um financiamento sem juros, não tem juros, na verdade, nenhum, e o aluno pode usar ele para poder cobrir o resto do custo que você precisa, não só da mensalidade da universidade, mas também do custo de moradia aqui do Catar. Só que, assim, esse financiamento, no final, quando você terminar o seu ensino, você vai pagar ele de volta para a Qatar Foundation. Só que ele tem você pode pagar em 2 maneiras diferentes. Que é uma maneira normal, que assim, você imagina de pagar um financiamento. Todo mês você paga um tanto para eles até você cobrir o total. Eles têm, na verdade, uma cláusula que eles nunca vão fazer você pagar mais do que 15% do seu salário, porque você tem que viver, você tem que morar, pagar, eles entendem isso é uma coisa. Só que, além disso, o que é, na verdade, que eu falo para as pessoas, essa é a opção que você deveria fazer, deveria considerar muito forte, é o seguinte: é uma opção de pagamento por maneira de trabalho. Então, é o seguinte, só o simples fato de você ficar no Catar e trabalhar para uma companhia dentro das quase 300 que fazem parte desse processo, o tempo de duração do seu trabalho vai ser o que eles querem. Então, você não paga nada, eles perdoam a sua dívida. Só que todo mês que você trabalha, eles vão deduzir um tanto da sua dívida até.
Então, assim, o quanto o trabalho ele varia um pouco de cada estudante, porque varia um pouco do tanto do empréstimo que eles deram. Só que eles também põem como fala, uma coisa total que eu de 6 anos. Nunca ninguém vai precisar trabalhar por mais 6 anos aqui. E só para explicar um pouco o porquê que existe isso. Não é porque eles querem, sabe, manter as pessoas por simples vontade deles. Não é porque eles querem fazer dinheiro, porque, para falar a verdade, quem dá empréstimo sem juros não faz dinheiro, sabe, perde dinheiro mesmo que a pessoa pague o empréstimo. Então, eles não querem o dinheiro, eles querem o seu talento. Eles querem que você fique aqui. O Qatar está investindo em atrair talentos, atrair o cérebro de alunos para cá, para que eles fiquem aqui, para que eles contribuam para uma economia mais baseada com ensino, uma economia mais avançada do que simplesmente uma economia sobre o gás natural e o petróleo, que o Oriente Médio é muito famoso por isso. Então, na verdade, eu acho que é um comprometimento de um país muito diferente. Então, assim, isso é uma coisa muito boa para estudantes, bem diferente do que é o processo de outros países. Então, na verdade, eles estão procurando talentos para trazer para cá. Você forma a sua qualidade acadêmica aqui e, no final das contas, você fica aqui também tem uma experiência profissional boa. E essa decisão de qual plano você pode entrar e sair em qualquer lugar. Então, não é que uma vez que você decidiu estar preso no país. Você pode começar com ela, depois, se quiser, voltar para o Brasil, ter um trabalho legal lá, pode transferir para o outro e voltar. A Vitória Teixeira também perguntou como é a relação da NQ com bolsa para alunos internacionais. É isso daí. Para a gente não faz diferença nenhuma se você é daqui ou não é. Essa bolsa e esse auxílio acadêmico, ele é aberto para qualquer aluno. Então, não interessa se é internacional. Uhum. E a Gabriela também perguntou, é possível receber uma bolsa full ride? Mas, pelo que tu explicou... Sim. Mas eu vou explicar uma coisa além disso. Essa bolsa, ela começa do primeiro ano. Alunos que do segundo ano em diante, uma vez que você cursou um ano daqui, existem oportunidades também aí são bolsas integrais mesmo, full ride, que você pode tentar aplicar para elas. Só que essas bolsas, elas são para alunos que já fizeram um ano da escola aqui. Então, mas não tem garantia, não quero dizer que as pessoas podem ou não. Existem, mas são difíceis, são competitivas. Mas se não conseguir a bolsa, não se preocupa, porque o auxílio acadêmico ele continua até você se formar. Uhum. Isso mesmo, até eu me inscrevi para a Bolsa de Estudos da Qatar Foundation esse ano. É competitivo, Legal. Boa mas sorte. obrigada. É competitivo, mas acho que vale a pena, a gente não tem nada a perder, né, em não aplicar para a bolsa. Além de que se ganhar, tendo um GPA de 3,6 ou mais a cada ano, a bolsa é automaticamente renovada e aí já diminui o valor do financiamento, né, o que vale muito a pena. A próxima pergunta é: o que se inclui nas atividades extracurriculares e o que conta como atividade extracurricular? Então é o seguinte, normalmente qualquer atividade que adiciona algum conhecimento na sua vida, alguma experiência na sua vida, ela é atividade extracurricular. Então assim, se você fez uma aula de alguma língua fora da sua escola, se você fez alguma aula, sei lá, de piano, de natação, de qualquer coisa que você fez fora, porque eu sei que assim, normalmente as escolas americanas elas incluem atividades extracurriculares dentro do currículo da escola. No Brasil, ela não é parte disso, ela é fora. Mas qualquer coisa que você fizer é isso. Trabalho voluntariado, legal, pode contar. O que não conta são atividades que você tem que fazer, que, sabe, familiares, ou que, sabe, eu sempre falo isso é verdade. Uma pessoa colocou no Common App que ela ajudava em casa a lavar a louça e lavar as roupas. Legal, muito, muito legal que a pessoa fez isso, sabe, uma pessoa boa para a família, porém, o que adicionou nessa atividade, de experiência nela? Nenhuma. Então, não devia contar. Só que se você vai todo, sei lá, final de semana e ajudam alguma pessoa, faz ser tutor de escola para para alunos carentes, é uma coisa assim, legal, pode colocar isso. Porque a gente sabe também, a avaliação do application ela é muito contextual. Então, assim, eu sei o que a pessoa
normalmente tem acesso e não tem acesso no Brasil. Então, a pessoa poder falar, olha, eu fiz uma aula disso, daquilo, é o que normalmente, como as pessoas fazem as atividades extracurriculares no Brasil, são aulas fora da escola mesmo. Eu não vou esperar que as pessoas tenham exatamente o mesmo número de atividades como uma pessoa que fez uma escola no, sei lá, em algum estado nos Estados Unidos. É bem diferente isso. M. Barros O6 perguntou: tem como fazer um semestre abroad? Tem. Você pode fazer um semestre na Northwestern, nos Estados Unidos. Então, você como um aluno da Northwestern em Catar, você pode passar um semestre nos Estados Unidos. Além de um monte de outros tipos de atividades de duração muito menor. Então, assim, 1 semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas. Tem outras atividades que você pode fazer fora do Catar, mas o semestre acadêmico você também pode fazer na Northwestern, nos Estados Unidos. Uhum. O Felipe Bandeira perguntou: minha pergunta é sobre o pessoal que vai ter que aplicar como transfer. Meu caso, que fiz 2 anos de graduação no Brasil. A universidade é receptiva com esse perfil de candidato? Com certeza, pode fazer sim. O deadline, na verdade, para o transfer, ele é um pouco diferente. Você aplica e manda tudo até 1º de março. Porque a gente precisa ver, na verdade, um pouco do seu semestre atual. Por isso que o deadline é um pouco mais para frente. E pode mandar. A gente precisa, na verdade, praticamente de tudo que você mandaria se você fosse um aluno do 1º ano, além do seu histórico escolar da faculdade de graduação que você está fazendo. Uhum. E, além disso, existe possibilidade de bolsa para esses alunos transfer? Então, esse processo de auxílio financeiro ele é aberto para todos, incluindo transfers também. O Marcos Henrique perguntou, e essa é a última pergunta: tem idade mínima, tem idade máxima para aplicar para NUQ? Não tem. Na verdade, a gente não trabalha com nem idade mínima, nem idade máxima. O que você precisa é ter concluído o seu ensino, ou estar perto porque você vai, na verdade, começar o seu processo muitas vezes antes de ter concluído o ensino. Mas antes de ingressar na faculdade, você tem que ter concluído o ensino médio. E não existe idade máxima. Porém, se você passou muito tempo entre concluir o ensino médio até o processo de você mandar o seu application, o que a gente vai precisar saber é o que você fez dessas atividades. Você trabalhou? Não trabalhou? Você está fazendo alguma coisa acadêmica? Você continuou estudando fora ou não? Ou você fez faculdade, mas não gostou, então você não, trancou. Se você fez faculdade e trancou, a gente também precisa saber o histórico acadêmico dessa faculdade. Não é só porque você não quer que ela conte que não é que a gente precisa saber. Então, não existe idade máxima, mas para falar a verdade, quanto mais tempo você passa fora do meio acadêmico, mais difícil é para o aluno. Então, mais a gente quer saber. Uhum. E se alguém tiver mais dúvida e quiser entrar em contato contigo, qual o meio de... Com toda certeza. O meu e-mail é fred, F-R-E-D, Silva, S-I-L-V-A. Não precisa nem, na verdade, soletrar, né? Sim. @northwestern.edu. Pode mandar qualquer pergunta, qualquer coisa que quiser, e será um prazer responder. E a gente também, o Brasa NU Qatar, tem um e-mail. Então, se alguém tiver uma dúvida mais longa, mas que demanda mais atenção, é só entrar em contato com a gente em nuqatar.gobrasa@gmail.com. É isso, Fred. Muito obrigada pela atenção, por responder as perguntas. E stay home. Obrigado a você, e obrigado pela oportunidade. E stay home, stay healthy. Você também.